Nessa aula a gente vai falar sobre operadores lógicos na linguagem de programação JavaScript. Então eu tenho aqui o primeiro deles, que é o e, é uma conjunção. E como é que eu faço para utilizar esse operador lógico? Eu coloco então dois e's comerciais aqui, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu defini duas variáveis, uma chamada x e a outra chamada y. Se elas ocorrerem ao mesmo tempo, aí eu vou executar o código. Caso contrário, esse código aqui dentro não vai ser executado. Então eu fiz esse desenho aqui, para explicar para vocês como é que funciona. Então aqui, se ocorrer o x e o y ao mesmo tempo, aí o código é executado. Se ocorrer somente x, somente y, ou então nenhum dos dois, então eu vou escapar do código. Ele não vai ser executado aqui. Além do operador lógico e, eu tenho outro operador lógico aqui, que é o OU. O OU é uma disjunção. E eu utilizo ele digitando aqui duas barras verticais. O OU ele é mais fácil, então, de executar o código. Por quê? Porque se ocorrer x e y, vai ser executado o código. Se ocorrer somente x e somente y, também o código vai ser executado. Ele só não vai ser executado se não ocorrer nenhum dos dois. E esse sinal aqui de exclamação é também um outro operador lógico, que é a negação. Agora a gente vai escrever um programinha utilizando os operadores lógicos, e conforme a gente vai praticando, a gente vai entendendo melhor como funcionam esses operadores. Então aqui eu tenho um programa onde, por enquanto, eu só defini aqui uma variável para armazenar a posição x, outra para armazenar a posição y, o peso do contorno aqui eu coloquei o valor 30, já chamei uma função draw, e a taxa aqui eu coloquei 3 vezes o valor normal, que seria 60 quadros por segundo. Então ele está com 180 quadros por segundo. Então nossa animação vai rodar 3 vezes mais rápido do que o normal. E aqui então eu desenhei um ponto na posição XY, que é 50 e 50 por enquanto. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou incrementar a variável x em uma unidade a cada quadro. Então o que vai acontecer? Ela vai sair da tela aqui. Mas na verdade o que eu quero é que quando ela chegue aqui, mais ou menos nessa parte da tela aqui, ela dê uma virada aqui de 90 graus. Essa parte da tela aqui eu vou definir como 350 unidades de x, né? Então eu vou aqui criar uma condicional. E quando o posicionamento x for menor, enquanto ela for menor que 350, eu vou incrementar. A hora que ele chegar no 350, ele vai parar de incrementar a variável posicionamento x. Vamos ver então se isso está funcionando? Ah lá, parou então no 350. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que para a variável posicionamento y. Vamos ver? Aí, olha o que acontece. Então agora ele está andando na vertical e eu não queria isso. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que eu estou incrementando aqui a variável x, ele também está testando aqui a variável posicionamento y e já também está incrementando ao mesmo tempo. Então agora que eu vou utilizar então o operador lógico. Então eu somente vou incrementar aqui o posicionamento y se a variável x for igual a 350. Então, se o posicionamento x aqui, a variável do posicionamento x for igual a 350 e do posicionamento y for menor que 350, aí sim eu vou incrementar. Então vamos testar aqui e ver se está funcionando. Aí, está funcionando como esperado então agora. Mas o que eu quero no final das contas é fechar um quadrado aqui.
Então, quando ele chegar aqui nesse ponto, eu quero que ele dobre aqui de novo 90 graus, e quando chegar nesse ponto aqui, para dobrar de novo 90 graus. Então, como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou usar mais um if para decrementar a variável de posicionamento x. Só que eu só vou decrementar ela. Olha, aqui ela já recebeu o valor de 350. Então, enquanto ela tiver o valor menor do que 50, quer dizer, maior do que 50, né? Porque ela já está com o valor de 350. Ela vai sendo decrementada até chegar no 50. Mas eu só vou fazer isso quando ela chegar aqui embaixo. Então, quando o valor de posicionamento y for igual a 350. Então, vamos ver se está funcionando. Aí, ela chegou aqui e parou. Por que aconteceu isso aí? Porque aqui, ó, nesse primeiro if aqui, eu vou incrementar a variável posicionamento x quando ela for menor que 350. Então aqui, ó, eu estou decrementando ela e aqui eu estou incrementando de novo. Então ele está rodando esses dois ifs ao mesmo tempo e por isso que ela ficou parada aqui. Então eu tenho que usar um operador lógico de novo. Então eu somente vou executar esse primeiro código aqui se o valor do posicionamento y for igual a 50. Aí agora ele executa isso aqui e somente executa essa parte de baixo aqui quando o valor de posicionamento y for igual a 350. Agora, para eu voltar aqui e subir aqui, né, eu vou precisar decrementar a variável y. Então eu vou usar mais um if para decrementar a variável posicionamento y, mas eu somente vou decrementar aqui quando o valor do posicionamento x chegar no valor de 50. E aí também só vou continuar subindo enquanto o valor de y for maior que 50. Então vamos rodar. Aí agora está funcionando certinho, está fazendo quadrado aqui. Agora, para esse programa ficar um pouquinho mais interessante, eu vou colocar um último if aqui. E quando ele chegar no posicionamento exatamente aqui, no 50-50, que é quando ele completar uma volta inteira, ele vai mudar a cor aqui do contorno para um valor aleatório. No curso disponível lá no site da Khan Academy, existe mais exemplos de do uso de operadores lógicos para se criar botões. Então vocês podem entrar lá e praticar um pouco mais sobre operadores lógicos lá no site da Khan Academy. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.